Olá, está começando o primeiro episódio do nosso podcast, um espaço dedicado a uma conversa sem filtro sobre política, bastidores, comportamento e os assuntos que repercutem no Pará e no Brasil. E para abrir essa estreia, recebemos um personagem que há mais de 2 décadas participa ativamente, diretamente das articulações políticas do nosso estado. O nosso convidado começou na política ainda muito jovem, vindo do movimento estudantil. Ele foi eleito o vereador mais jovem da história de Belém. Ele construiu uma trajetória na Assembleia Legislativa, chegou à Câmara Federal, comandou a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito da capital paraense. Nos últimos meses, o nome dele voltou ali ao centro das discussões políticas no Pará, após ele ter deixado novamente a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. E esse movimento foi interpretado nos bastidores como o primeiro passo rumo às eleições de 2026. Mas a trajetória dele também chama atenção por um outro motivo. Isso porque poucos políticos conseguiram transitar simultaneamente entre a gestão municipal e a gestão estadual, como é o caso dele. Depois de ser eleito vice-prefeito, ele voltou ao comando da CEL, acumulando as duas funções e se tornando uma das figuras mais influentes na atual articulação política do Pará. Hoje vamos falar sobre poder, eleições, COP30, gestão pública, futuro político e, claro, também sobre o lado pessoal de quem vive diariamente os desafios da vida pública. Recebemos hoje Cássio Andrade. Seja muito bem-vindo, Cássio. Bom, eu quero primeiro saudar a todos aqui. É uma alegria estar aqui nesse podcast, que, aliás, está sendo bem comentado por todo mundo. Aliás, Legal. É uma oportunidade que a gente tem, né, de levar informação, em alguns casos levar entretenimento. E eu quero agradecer o convite de estar aqui com toda a equipe maravilhosa hoje. E a gente agradece a sua presença. Cássio começou tão cedo na vida Cedo. pública. 22 anos, né? 22 anos. E olha já que somam 26. 26. Na verdade, eu comecei na política com 18 anos, né? Uhum. Eu era do movimento estudantil, participava dos debates dos grêmios. Eu fui vice-presidente do centro acadêmico da minha universidade, mas política mesmo foi quando eu fui vereador de Belém, mandato, né, em 2004. Hoje eu estou com 44 anos, estou há 26 anos na política, estou no meu 6º mandato político. Né, eu fui vereador de Belém, fui 3 vezes deputado estadual, deputado federal, atualmente sou vice-prefeito de Belém e também fui secretário de esporte a convite do governador Helder. Fiquei durante 3 anos e meio junto com o governador, alavancando essa bandeira maravilhosa que é o esporte e necessária para o estado do Pará. Você teve que sair da secretaria, né? Eu tive que sair agora no início de maio, Elisa, porque existe uma exigência da lei eleitoral, uma vez que eu sou pré-candidato a deputado federal, eu não posso exercer um cargo que ordene despesa, que no caso o secretário de Esporte e Lazer. Então é uma regra eleitoral que não me permite. Então eu saí da secretaria, assim como o governador Helder renunciou ao mandato de governador, porque ele é pré-candidato ao Senado da República, e hoje eu estou como vice-prefeito de Belém. O cargo de vice-prefeito não tem incompatibilidade, pois não é um cargo que ordene despesa. Eu não sou um gestor público. Certo. Né? Não, é um dos poucos cargos que existe, o de vice-prefeito, o de vice, de maneira geral, que não entra nesse problema da legislação. Então, eu continuo como vice-prefeito e estou como pré-candidato a deputado federal, rodando o estado do Pará inteiro, fazendo o que eu faço há 26 anos, a boa política, o trabalho sério. Afinal de contas, são 26 anos, 6 mandatos. Hoje eu não respondo a nenhum processo, não há nada que desabone a minha conduta. Sempre fiz política falando bem das coisas, buscando o bem comum, buscando equilíbrio, moderação, respeitando as opiniões contrárias. Né? Eu nunca fiz política com radicalismo, nunca fiz política falando mal de ninguém. Se você for buscar minhas redes sociais, Cássio Andrade Oficial, você nunca vai encontrar um vídeo meu sequer
entrando em brigas ideológicas, guerrinha política, que, aliás, eu acho que é o que está destruindo o Brasil. Né? Esse radicalismo do extremo é que está levando o Brasil a essa situação. É uma briguinha de ego, uma briguinha de narrativas, que, no fundo, ninguém está interessado em resolver o problema do país. Está interessado em ter a sua narrativa, a sua torcida organizada vencendo contra a outra. E é triste, porque as pesquisas mostram que 60% da população brasileira gostaria de ter uma nova alternativa para o Brasil. Mas fica nessa bipolaridade aí, essa briga que eu acho terrível, é irmão brigando com irmão, pai brigando com filho, ninguém mais respeita a opinião contrária. E eu me lembro de eleição de presidência da República, que você sentava numa mesa, cada um tinha um candidato diferente presidente da República e ninguém se ofendia, ninguém se maltratava, ninguém se esfaqueava por causa disso. Aliás, ninguém briga numa eleição de vereador, de deputado estadual, deputado federal, de senador, de governador, de prefeito, ninguém briga, ninguém chega no radicalismo. Mas falou em presidente da República, tem gente que diz, pelo amor de Deus, nem toca nesse assunto aqui, pelo amor de Deus, por causa de violências, de agressões, que eu acho muito ruim. De ambos os lados, eu acho muito ruim. E 60% da população brasileira, está aí as pesquisas mostrando, né, ficam refém dessa briga que não está ajudando o Brasil. Eu não faço política desse jeito, sempre fiz política com respeito, eu sempre respeitei a opinião contrária à minha. Foi isso que eu fiz na Secretaria de Esporte e Lazer. Nós assumimos a secretaria pobre, que não fazia nada, praticamente sumida, e transformamos numa das secretarias que mais aparecem na mídia, né, que mais dão notícias positivas. Quando eu assumi a CEL, nós tínhamos cerca de R$700 mil por ano de patrocínio atleta, e nós saltamos esse número para R$8 milhões ao ano. São R$6 milhões de patrocínio, mais R$2 milhões de Bolsa Talento, que é um outro programa que nós temos. Mas o fato é que ano passado nós demos R$8 milhões na conta dos atletas, recebe esse dinheiro na conta pessoal deles, eles investem no esporte, nas suas competições, no seu trabalho como atleta, porque também é um trabalho, nós temos técnicos, professores que vivem disso e que tiveram o apoio da CEL. Além disso, nós investimos cerca de R$60 milhões em obras. Nós temos obras sendo executadas hoje em mais de 40 municípios. Nós temos praças de complexos esportivos, nós temos quadras poliesportivas, nós temos quadras de gramas sintéticas, quadras de areias, como as que eu inaugurei na cidade de Curuçá recentemente. Nós temos estádios de futebol. Além do estádio do Mangueirão, nós reformamos, requalificamos, triplicamos a capacidade, saímos praticamente do zero, o estádio do Modelão em Castanhal. Uma obra nossa da Secretaria de Esporte e Lazer, e que eu só pude fazer isso graças aos bons olhos que o Helder teve quando foi governador e que a Hanna deu continuidade e está acelerando as obras no estádio. Então, a CEL saiu do quase zero para números astronômicos que hoje trazem ela como a secretaria que mais investiu em atleta em todo o Brasil, foi a Secretaria de Esporte e Lazer. Além da reforma do Mangueirinho, que nós trouxemos competições nacionais e internacionais para o Mangueirinho. O Mangueirinho antes era pago pelas federações para ter alguma atividade, então não tinha atividade esportiva. O piso estava deteriorado há quase 4 anos, nós reformamos o piso, nós mudamos a normativa, nós criamos uma categoria praticamente gratuita para as federações, e aí surgiram os campeonatos paraenses, norte-nordeste, brasileiros, mundiais, que estão ocorrendo no Mangueirinho. E aí eu posso citar o Muay Thai, o boxe, a capoeira, o jiu-jitsu, o xadrez, o tênis de mesa, né, e tantas outras modalidades, o handebol, o futsal, o vôlei, o basquete. Nós trouxemos a seleção brasileira de basquete, que foi para o Mangueirinho. Além disso, nós pegamos o Mangueirão, que era só futebol, e criamos o Mangueirão Palco de Eventos. Compramos o piso que forra o gramado e permite a realização de shows, grandes entretenimentos. Nós trouxemos aqui, nós trouxemos a Joelma, que tocou, nós trouxemos o Tardezinha, nós trouxemos o Alok, nós trouxemos o Rick, que é o vocalista do Coldplay, tocou no Mangueirão com mais de 35 mil pessoas. Nós trouxemos o Guns N' Roses, que tocou com mais de 45 mil pessoas. Isso tudo gerou-lhes o que para o estado do Pará? Dinheiro, renda, né? Todos esses shows, os hotéis ficam lotados, os aplicativos são utilizados de transporte de gente, restaurantes lotados, os pontos turísticos como Porto Futuro 2, o Mercado de São Brás,
a Doca, todos lotados com gente usando restaurantes, bares, movimentando a economia, e todos os eventos que vêm para cá pagam imposto. O Mangueirão arrecadou quase 9 milhões de reais na nossa gestão, o que permitiu que o Mangueirão se pague. O Mangueirão e o Mangueirinho junto custam uma média de 500 mil reais por mês, as despesas fixas. Então não era justo só o futebol. Eu sei que a principal atividade é futebol, às vezes tem torcedor que me critica, né? Mas nós estamos aqui para fazer gestão. E gestão é trazer lucro para o povo através de obras, serviços ou diminuindo as despesas. Hoje eu consegui isso com uma gestão exitosa e de grandes resultados. Continua com jogos. Até hoje nós estamos em junho, indo para julho. Nenhum jogo foi prejudicado por causa de show, né? Pelo contrário, a gente faz com que ocorra. E lembrando que tanto o Paysandu quanto o Remo têm seus estádios de futebol e que se um show coincidir com um jogo, eles podem realizar os jogos nos estádios dele. Mas nós temos que visar, olhar a economia do Estado, a economia de Belém, a economia do poder público, que foi o que nós fizemos com o Mangueirão. Então, eu tenho muito orgulho, primeiro, dos mandatos que eu tive, como vereador, deputado estadual, federal. Eu fui o federal que mais trouxe recursos para Belém, fui o federal que mais investiu e mais aprovou emendas parlamentares quando eu fui deputado. Como secretário de esporte, também bati recordes. Hoje o Pará saiu de 25º para o primeiro estado que mais investe em atletas no Brasil, mandando comitivas de atletas de todas as modalidades para competições nacionais e internacionais. Inclusive, agora a gente teve um campeão brasileiro, tivemos um campeão mundial de várias modalidades esportivas, judô, jiu-jitsu, boxe olímpico, até bocha, né? A gente patrocinou atletas de bocha, lembrando que os nossos patrocínios são para atletas normais, digamos assim, né? De atletas adultos, etc., mas também para atletas infantis, atletas master e atletas também com deficiência física. Nós temos uma área dedicada a atendimento. Inclusive, nós criamos um programa chamado Pará Desporto, que tem 2 professores que dão aula na Tuna Luso com 200 atletas que têm deficiência física e que viajam com apoio da CEL. Então, assim, são muitas informações, muitos investimentos que nós fizemos e que nos tornaram hoje um político vinculado ao esporte. Quando se fala do Cássio Andrade, se fala de esporte. Eu sei que eu sempre investi na área da saúde, da educação. Aqui em Belém, quando eu fui deputado federal, eu consegui recursos e emendas para mais de 50 praças que foram reformadas ou construídas na gestão do ex-prefeito e do atual prefeito, com recursos que nós trouxemos. E a maioria das praças, nós estamos falando de esporte e de lazer, porque é o que tem dentro das praças públicas. Então, é uma bandeira que eu sempre carreguei e continuo carregando agora como pré-candidato a deputado federal pelo meu amado e imenso estado do Pará. Muito legal esse investimento. E o fato de você ser um grande entusiasta do esporte, um praticante do esporte. Eu sei que você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Então... Aposentado, mas ainda sou. É como se anda de bicicleta. Nunca deixa de praticar, né? Não, tá voltei a treinar agora. Treinando e andando nas academias. Corrida também está muito em evidência, né? Então, essa flexibilidade de dar possibilidade também para todos os esportes ou contemplar a maioria das modalidades possíveis, isso é uma marca de alguém que tem uma intimidade com a área esportiva, né? Você acha que tem a ver? Eu sempre digo, Eliseu, acho que tu tocou num ponto importante, talvez o resultado de tudo que eu consegui fazer à frente da CEL é fruto da minha experiência como esportista. Sim. Eu desde criança eu praticava, eu já fiz natação, judô, sou faixa preta de jiu-jitsu, pratico até hoje jiu-jitsu. Aliás, fui 7 vezes campeão paraense, fui campeão norte-nordeste, campeão brasileiro, lutei 2 campeonatos mundiais, não ganhei o campeonato, mas fiz boas lutas, venci muitas lutas. Então eu tenho um histórico. Hoje eu pratico, hoje eu corro, de vez em quando eu brinco nas corridas que tem. Inclusive sábado nós vamos estar lá na corrida lá no Mangueirão, né, feita pela FM O Dia. Corro, treino boxe, treino jiu-jitsu, né? Um pouquinho mais treino. Então eu sempre estou na atividade esportiva que eu gosto. Mas hoje eu estou do outro lado do balcão. Sim. Né? Eu estive do outro lado do balcão como secretário de esporte patrocinando os atletas. Então eu sei o que o atleta sente. Eu sei o que é estar para entrar no tatame, para lutar e ter o teu técnico ali na ponta gritando para te dar uma orientação na hora da luta. Eu sei o que é a tensão, né, antes de uma competição. Eu sei o que é viajar para competir, eu sei o que é ter amizade no meio da competição, que é uma comunidade,
né? Eu sei como é difícil correr para conseguir patrocínio para poder viajar. Na minha época eu tinha patrocinadores, né, que me patrocinaram para várias competições nacionais e internacionais. Então, eu acho que essa minha sensibilidade, essa minha vivência no esporte também me deu a oportunidade de poder ajudar mais e correr atrás do dinheiro, porque eu tive que correr atrás do dinheiro em outras esferas para poder ter esses números que eu aqui comentei de investimentos no estado. Então, eu saí da secretaria com um sentimento de dever cumprido, passei o bastão para a nova secretária, a doutora Ana Paula, que já estava na nossa gestão, é uma pessoa muito competente, técnica, e tenho certeza que o esporte do Pará vai continuar crescendo, né, como cresceu com o apoio do ex-governador Helder e com a atual governadora Hanna, que têm sido 2 grandes parceiros que me ajudaram e me ajudam muito a fazer a boa política e a fazer essa grande gestão no esporte que nós fizemos de grandes resultados. Então, o sentimento é de dever cumprido e agora, né, traçando um novo caminho, uma nova meta para a minha vida, e eu não tenho nenhum problema em falar, né, eu sou político, eu amo política, eu faço política com seriedade, né, com dignidade. Eu tenho, na minha percepção de vida, que política é importante para nossas vidas, deveria ser importante para todo mundo, né? Não que você precise ser político, mas você precisa dar atenção às matérias, porque às vezes a pessoa está tão interessada em fofoca na internet, né, em briga de Big Brother, briga de não sei o quê, de coisinha pequena, e às vezes tem uma matéria importante que diz respeito à tua vida, e é o que diz respeito à tua cidade, e às vezes a gente não dá a mesma atenção que dá para uma fofoca de internet. Então, eu acho que as pessoas tinham que dar mais importância para as pautas políticas. São os debates sobre as leis, são os debates sobre os investimentos, são os debates sobre as eleições, são os debates sobre as pautas que trazem uma mudança na tua vida. Por exemplo, a votação que está no Congresso Nacional do fim da escala 6x1, que eu sou favorável ao fim da escala 6x1 se tornar 5x2, é algo que diz respeito à nossa vida. Se a gente não prestar atenção e cobrar dos governantes isso, aí a gente depois não pode ficar reclamando. Então tem que participar para ter voz ativa e para que a gente não permita que políticos ruins, incompetentes ou desonestos cheguem ao poder. É só com a participação popular. Foi isso que os países da Europa, outros países como o Japão, a Austrália, Coreia do Sul, próprios Estados Unidos e outros países que se desenvolveram, eles fizeram um investimento na política, e isso está muito ligado à nossa cultura, né? E eu vejo isso com uma boa relação. É por isso que eu sou contra, totalmente contra, essa briga, esse radicalismo de extrema esquerda e extrema direita que está aí prejudicando o Brasil. A minha política não é essa, a minha política é da moderação, eu não fico aí falando mal dos outros, ou dizendo que eu sou o melhor, que eu sou o único que presta. Não, tem muito político bom, tem muita gente boa na política, tem muita gente boa querendo entrar na política e precisa, sim, de pessoas que estimulem a entrada dessas pessoas na política. E essa própria polarização, ela acaba distraindo as pessoas, Claro, como você disse, do que realmente importa e das discussões e de uma participação mais ativa, realmente, do que está acontecendo e que vai impactar diretamente na vida das pessoas. Claro, né? a minha percepção é essa. Às vezes tem eleitor que ele não está interessado em ouvir sobre escola, sobre creche, sobre estrada, ele quer saber se eu sou de um lado ou de outro. Né? Então é um negócio muito deprimente e ruim para o país. Eu acredito que cada cidadão possa votar em quem quiser e sem eu ter ódio da pessoa porque votou em alguém que eu pense diferente, ou criar rivalidades, ou eu definir o caráter dessa pessoa por conta disso. É muito ruim o radicalismo. E digo sempre, você votou em um ou no outro, isso não quer dizer que você vai ser cachorrinho de um ou de outro. Você pode votar em um e outro e você pode ter senso crítico de criticar em quem você votou. Né? Dizer, olha, eu não concordo, votei nele, mas eu não concordo por isso, por aquilo. E hoje não, parece que tudo que um dos dois fizer é amém, tá certo, porque não é a discussão, não é o que é verdade. A discussão é o que o meu time vai ganhar, como o meu time vai ganhar, a minha torcida, é a minha narrativa. E eu considero isso muito ruim. Eu acho que a gente tem que ter respeito por opiniões contrárias e fazer política do resultado. É o que o Helder fez. Você não vê o Helder falando de ideologia A, de ideologia B, você não vê o Helder falando mal de um ou de outro, você vê o Helder acordando cedo, trabalhando, buscando resultado, e tá aí a Hanna que assumiu o bastão fazendo a mesma coisa. Inclusive ontem eu estava lá em Santarém inaugurando a 32ª Usina da Paz do governo do estado, que é o maior projeto de combate à violência, de cidadania, de inclusão social que existe hoje, acredito até que no mundo.
Perfeito. Essa sua trajetória exitosa, ela teve um ponto de partida, né? Você veio de uma família tradicional da política paraense. Qual o principal ensinamento político você recebeu do seu pai, Ademir Andrade? Olha, eu vi política dentro de casa. Meu pai teve uma história brilhante. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador da República, foi quase governador. É uma pessoa de uma história íntegra, de um trabalho bem realizado. Eu vi, eu sou advogado por profissão, me formei, sou advogado, mas eu vi isso dentro de casa e acabei entrando no meio político. Eu já tinha esse apetite, né? Porque você ser político, você tem que ter um apetite de estar no meio do povo, de querer ouvir as pessoas, de ter paciência. E quando eu entrei na política, eu me elegi em 2004, o meu pai tinha acabado o mandato dele em 2002 de senador da República. Então eu já comecei a trilhar o meu caminho independente, mas ali atrás da minha base eu aprendi com ele a ter palavra, né, a respeitar as pessoas, a ter grupo e principalmente fazer a boa política. Então é isso que a gente hoje deu continuidade. Estou aí já no 6º mandato, se Deus quiser indo para o 7º mandato, né, e ao lado do povo sempre e votando sempre com seriedade aonde eu estiver, ou na Câmara quando eu estiver, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional. A política, ela se faz através do que tu constrói de bom e não nas narrativas que tu crias. Porque a narrativa ela não muda a vida do povo. O que muda a vida do povo são as obras e as pautas positivas que tu levou para serem construídas. E eu, graças a Deus, carrego isso na minha história. E o fato de você ter esse exemplo e esse incentivo, de uma certa forma, um espelho desde cedo, fez com que você tivesse essa consciência de entrar na vida política muito jovem Sim. e lidar bem com pressão, com toda a exposição também, né? Eu digo, o caboclo que entra na política, ele tem que entender que tu não tem vida privada, né? Você tem que estar sempre disposto. Você é indagado, você é questionado. Claro, você ser indagado, você ser criticado com educação é uma coisa. Agora, também existe também a pessoa que já vem mal intencionada para provocar, para fazer aquela agressão, muitas vezes verbais, e isso não condiz com a política. Eu, graças a Deus, não sofro esse tipo de situação, mas existe sim na política. Eu conheço colegas que já passaram situações, mas faz parte. Você tem que ter equilíbrio emocional, né? Controle emocional também para não estourar, né? Em momentos como esse de pessoas desrespeitosas. Volto a repetir, eu, graças a Deus, nunca enfrentei esse tipo de episódio. Eu acho que as pessoas têm respeito à minha história, à minha imagem, até porque eu não me envolvo em polêmica. Eu também não desrespeito ninguém, porque quando você desrespeita as pessoas, você abre uma porta também para ser desrespeitado. Sim. Não é o meu caso e hoje eu faço política de cabeça erguida com muita tranquilidade. Onde eu vou, sou bem recebido, as pessoas me cumprimentam, falam comigo, tenho um respeito, né, sobre a minha trajetória, e falo isso não só aqui, mas nos 144 municípios que todos os anos eu visito, os municípios do estado do Pará. De todos esses mandatos, tem algum cargo que mais transformou ou influenciou de alguma forma a sua visão política? Eu acho que o primeiro, de vereador, né? Porque às vezes a gente, antes de entrar no mandato, a gente tem uma expectativa e quando a gente entra, tem outra. Mas o cargo de vereador é um dos mais importantes para mim, porque o vereador ele está ali junto ao povo, né? Ele ou deve estar, nem todos estão, mas ou devem estar junto ao povo. É ele que sabe o problema mais de perto da escola, da iluminação, do bairro, e ao mesmo tempo ele tem que ir para a Câmara Municipal para fazer essa defesa dos problemas que ele encontrou, para cobrar do executivo, da prefeitura, as carências que existem. Então, o mandato de vereador te dá essa janela de abertura. O mandato, não que o deputado estadual ou federal seja menor, não é. Pelo contrário, eles são até mais importantes. Eles são até mais, eles têm uma capacidade maior de transformação. Mas o vereador é aquela coisa do dia a dia, né? Até na política a gente até brinca, né? O para-choque do povo, né? Que é o primeiro ali que recebe a cobrança. Então, com certeza foi o meu primeiro mandato como vereador. E teve alguma decisão política assim que foi mais difícil na tua carreira? Mais difícil? Olha, eu tive a decisão numa votação muito importante no Congresso Nacional que foi difícil, que foi a reforma da Previdência. Foi difícil porque eu votei contra a reforma da Previdência, né? Convicto, e votei contra a reforma da Previdência. Mas foi difícil porque eu entendo que a Previdência tem que ter reforma.
Por isso que foi difícil. A Previdência, a cada 20 anos, ela tem que entrar num processo de reforma, porque a expectativa de vida aumenta, a qualidade sanitárias melhora, etc. Enfim, tem que ter a reforma. Porém, a reforma que o governo passado mandou foi uma reforma injusta. Ela só tirou direitos dos trabalhadores de carteira assinada. Ela não tirou direitos dos grandes, por exemplo, juiz, desembargador, ministro. Essa turma toda não mexeu com a reforma da Previdência. Eu achei injusto, porque se fosse para fazer uma reforma, tinha que mexer de todo mundo, né? Tinha que tirar de todo mundo um pouco, todo mundo ia perder um pouquinho. E por eu achar que era injusto, eu votei contrário a essa reforma. Mesmo na época ter recebido várias propostas políticas de votar favorável, que iam me ajudar, que iam mandar recursos para os meus municípios, e isso é tentador, né? Se estiver dizendo que não é, eu estou mentindo, é tentador, mas eu mantive a minha postura e votei contra a reforma da Previdência, porque achei injusta. Não que eu ache contra, que eu seja contra a ter reforma na Previdência, mas da forma que foi feita. E eu me orgulho de ter votado contra, porque eu votei a favor dos trabalhadores do Brasil. Tu achas que o político atual, ele precisa ser mais gestor, mais comunicador? Ele tem que casar essas duas atuações? Infelizmente, ele tem que ser mais comunicador. Por que infelizmente? Porque tem político que às vezes foca tanto em ser comunicador e esquece de fazer o principal, que é dar resultado. Na minha concepção, o político é aquele que deveria estudar muito, ler muito, falar com seriedade, montar equipe competente, apresentar projetos, buscar resultados. O político que passa o dia inteiro só se comunicando, falando mal dos outros, fazendo guerrinha política e brigando, todo dia fazendo uma polêmica, isso e aquilo, é um político vazio que não vai entregar nada ao povo. E é bom o eleitor que está nos escutando começar a separar, né, isso. Quando você vê um político muito só fazendo videozinho, guerrinha, brigazinha, aquela briga, tu é fascista, tu é comunista, não sei o quê, fica aquela coisa sem fim e sem objetividade, ou aquele político que gosta de arrotar a moralidade o tempo todo, porque eu sou moral, eu sou ético, eu sou o melhor, eu sou o mais honesto, eu sou isso, aquilo. Um pé atrás. Alguma coisa tem ali com toda certeza. Então ele tem que ser um gestor comunicador, claro, e não o contrário, né? O problema é que quem é só gestor não atrai seguidor. Uhum. Infelizmente, a gente teve que se adaptar a esses tempos, né? Os tempos das redes sociais, dos vídeos. A minha equipe de mídia mesmo vive brigando comigo. Vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer um vídeo ali, não sei o quê. Tem horas que isso é perturbador, mas a gente sabe que é necessário porque é a forma que as pessoas estão acessando o nosso trabalho, né? Mas eu ainda assim faço vídeos de entregas. Eu não sou político TikTok de videozinho engraçadinho, de brincadeirinha, de não sei o quê. Eu não tenho esse perfil. Às vezes a gente faz alguma coisa mais leve, né? E a minha equipe me cobra muito isso, mas no geral eu ainda aposto que a médio e longo prazo o político que é da entrega, que é gestor, ele tem uma vida política muito mais longeva do que aquele que é só TikTok. Vamos voltar a falar um pouquinho da CEEL. Como foi que você recebeu o convite para assumir a secretaria? O governador, né, eu terminei a eleição de 2022, ele me convidou para assumir a CEEL, Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, devido à minha juventude. Apesar de eu não ser mais jovem, né? Eu tô com 44 anos. É jovem. Mas ainda. eu levo... se bem que hoje com a medicina, hoje uma pessoa de 65 anos é jovem, né? Ele sabe que eu fui atleta e ele achou interessante essa pasta, que era uma pasta que ele me disse: olha, Cássio, a nossa pasta está muito sem movimento, o esporte não está sendo referência no meu governo e eu queria que tu assumisse e me entregasse projetos novos aí, e a gente cumpriu o dever. Perfeito. E qual o legado que você acredita ter deixado lá na CEEL? Bom, o legado são dos resultados, né? Como eu coloquei, o Pará saiu de 25º para o número 1 do estado em investimento ao atleta. São mais de 60 milhões de reais em obras, atletas que recuperaram a esperança de ser patrocinado pelo estado. Antigamente se patrocinava 100 e poucos atletas no ano. Hoje nós estamos patrocinando mais de 2.000 atletas por ano, né? Então nós demos um salto surreal e no início ninguém acreditava que nós iríamos alcançar esse objetivo e conseguimos. Além das reformas dos equipamentos, como eu disse, Mangueirão, Mangueirinho. Então é um legado de extremo valor, um legado extremamente positivo, mas ainda sabendo e tendo a certeza de que a gente precisa investir mais.
Eu ouvi você falando em uma entrevista, inclusive na FM O Dia, sobre... A gente via muitos atletas pedindo no sinal dinheiro, arrecadação para participar de campeonatos, Isso. e hoje em dia a gente não vê mais isso. Já Não é uma vê. realidade e é um impacto realmente positivo e que a gente pode constatar nas ruas, né? Exatamente. Era Belém, toda esquina aí, você encontrava aquele atleta de kimono, né, pedindo R$ 5, R$ 10, ou até às vezes vendendo chocolate. Hoje eu não encontro mais isso. Pode ser que ainda apareça um caso ou outro, mas do que era antigamente, quase toda esquina tinha algum, isso era normal. Hoje, no tempo que eles encontraram na CEL um patrocinador para eles poderem viajar. Lembrando que a CEL dá uma parcela da viagem deles. Ou é a passagem, ou é a alimentação, a hospedagem, ou é um pouco de cada, né? Porque a gente tem muitos atletas para patrocinar e, como diz o outro, o lençol é curto, né? Não dá para cobrir tudo, mas a gente tenta atender o máximo de atletas possíveis e atletas carentes financeiramente para poderem viajar. Eu vi você falando também sobre a diversificação dos investimentos nas modalidades esportivas e na questão dos shows também. E teve um evento recente realizado e apoiado também sobre o Geekizada, que é um evento assim que não é diretamente esportivo nem de shows, mas é festivo e que abrange um grande público. Lazer, né? né? É lazer. É lazer. E como é que você vê, assim, fala e analisa sobre esse tipo de evento? Foi um evento que promovemos dentro do Mangueirinho, teve mais de 6 mil participantes, né? É um setor da economia, né, ativo. Nós temos hoje um mercado que movimenta cerca de 2 bilhões de reais anos, que é os games, os jogos, e o movimento geek também vem dos jogos e dos vídeos, né, dos desenhos. É uma comunidade, né, que fomenta uma cultura diferente e interessante, né? Eles se caracterizam de personagem, eles fazem encontro. Cosplay, né? Os cosplays, eles... É algo leve, muito gostoso, é um clima muito agradável, é um clima de família, assim, de pessoas que gostam, pessoas que se encontram porque gostam da mesma coisa. Então, é algo que tem que ser mais bem visto aqui no estado do Pará. E nunca tinha tido um encontro como esse, e nós conseguimos realizar o primeiro encontro geek do Pará. Bom, a movimentação nos bastidores, e você já confirmou que essa sua saída da CEL foi para dar o primeiro passo rumo às eleições de 2026, né? Então, o que te motiva nessa decisão de voltar a disputar um mandato federal? A boa política, a vontade de servir o povo. Eu amo o estado do Pará, eu gosto do que eu faço, eu gosto de política. Tem gente que fala mal de política, tem gente que não gosta de política. É um erro isso. Quem diz que não gosta de política, eu sempre digo, lembre-se que você vai ser governado por um político. Então, é melhor a gente ter boa vontade de querer entender política, pelo menos para não ser alienado e não ser levado, né? Não ser levado pelos outros, né? Você ter sua capacidade de reflexão, de entender o que é o processo político. Volto a repetir, de apoiar um político, principalmente os presidentes da República que se colocam aí, sem ser cachorrinho de nenhum deles, né? Você pode votar em um, mas nem por isso você precisa ser sim senhor e sim senhora para o político que você acredita. Você tem que ter poder crítico para entender o processo. E eu amo política, eu gosto de política, eu respiro política. Nasci no meio da política e vou continuar sendo político até o dia que Deus me levar daqui, eu não tiver mais vida. Ou disputando mandatos, ou participando da política como crítico, como um apoiador, seja como for. E caso eleito, quais são as suas principais bandeiras para o estado do Pará? Bom, o Pará precisa, né, de deputados mais presentes, deputados que visitem o interior, como eu visito. Tem muito deputado que só faz videozinho, que só fica em Brasília fazendo videozinho e não visita, não sabe a realidade do povo, não entende as dificuldades, né? E uma das grandes bandeiras minha hoje é o esporte. Eu quero buscar, ao longo do meu mandato, investimentos de mais de 300 milhões de reais para construir ginásios, quadras, centros esportivos, para conseguir mais patrocínio ao atleta, porque eu acredito no esporte como transformação de vida, né? Todos os países que investiram em esporte tiveram resultados sociais dentro da sua população. Então, com toda certeza, como deputado federal, a minha vontade, o meu projeto maior
é trazer investimentos que se concretizem nos municípios do Pará em obras, serviços e investimentos aos nossos atletas, aos nossos praticantes de esportes, né? Porque tem um atleta e tem um praticante que vai ali só brincar, pega aquela quadra poliesportiva para jogar bolinha, o futebol, o handebol, etc. E está ali desenvolvendo uma atividade física bacana, que te traz saúde, que te traz felicidade e que traz paz e sossego para uma sociedade que preze por isso. Cássio, a gente agradece demais sua participação. Obrigado, aqui Elisa. no nosso episódio de estreia aqui do Norte Hoje Podcast. E aí fica à vontade para se despedir do pessoal aí, deixar um recadinho para o pessoal. Eu agradeço a equipe, o espaço maravilhoso, agradeço a você, Elisa, e ao povo do Pará que estiver me assistindo. Eu quero agradecer de todo o coração, nesses 26 anos, esses 6 mandatos, o eleitor, o paraense foi muito bondoso comigo, né? Eu sou uma pessoa que carrega gratidão no coração. Acredito que quem não tem gratidão é uma pessoa infeliz, e eu tenho essa gratidão e o reconhecimento. E sempre, sempre estarei ao lado do povo, trabalhando, defendendo os interesses mais importantes de uma sociedade e entendendo que política se faz com verdade, com transparência e com honestidade. Estarei sempre na política para entregar para o povo e não para fazer discursos ideológicos. Isso, com toda certeza, foi assim a minha vida inteira e vai continuar sendo, e está sendo agora como pré-candidato a deputado federal. Muito obrigado e vamos juntos cada vez mais lutar por uma sociedade mais justa e levantar a bandeira da boa política. Se gostou, compartilha esse episódio. Segue o nosso podcast no Instagram, no perfil @nortehoje, e acompanhe os próximos episódios. Até lá, eu espero você.